Olá, sejam bem-vindas à nossa terceira semana do nosso acompanhamento da prosperidade. Como é maravilhoso aprender mais de como funciona o universo e o mais importante de tudo, como usar essas coisas ao nosso favor. Quando a gente tem conhecimento, a gente também tem poder de entender as coisas e o poder de usar isso a nosso favor. O mais importante é o que nós vamos fazer com esse conhecimento, porque conhecimento sem prática é nulo, né, meninas? Semana passada nós falamos de 3 das leis herméticas e hoje nós vamos pegar um pouquinho mais pesado e vamos falar de 4 leis herméticas. Aí nós vamos finalizar as 7 leis herméticas e toda reunião a gente tá falando um pouquinho como que você pode usar isso na sua vida, usar o universo ao seu favor, entender que tem sim as leis, tem como que funciona isso e tem sim como usar isso ao seu favor. Hoje nós vamos falar da polarização, nós vamos falar do ritmo, do gênero e da causalidade, que é a lei da causa e efeito que todo mundo fala, né? Nós vamos falar dessas 4 leis. Vamos começar com a lei da polarização. O que é essa lei e o que ela muda na sua vida? A lei da polarização é o seguinte: tudo tem 2 polos, o positivo e o negativo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Amor e ódio são 2 polos da mesma coisa. O que você precisa é equilibrar isso para chegar no outro polo. O ódio seria o polo negativo, o amor o polo positivo. Então, são 2 faces da mesma moeda, são 2 pontos do mesmo polo. O que você precisa é equilibrar isso. Já ouviu as pessoas falarem que o ódio é muito próximo do amor? E é isso mesmo. Um é a ausência do outro, o ódio é a ausência do amor, entendeu? Então, como que você pode estar usando isso ao seu favor? Vamos dar outros exemplos. Por exemplo, medo e coragem. A coragem é a ausência do medo. O medo é a ausência da coragem. Então, o que acontece? Quando você entende isso, você passa a resolver vários conflitos na sua mente. Porque a gente fica assim, a gente que tem algum problema, tipo as pessoas que têm medo de tentar alguma coisa nova, elas focam tanto ali no medo dela, só fica ali no medo, pensam só no medo e não conseguem imaginar que se ela transmutar isso, transformar essa energia, pela lei da polaridade, é possível você transformar esse medo em coragem. São 2 pontos diferentes do mesmo polo. São 2 polos diferentes da mesma coisa. Então é só você aprender a transmutar essa energia. E como que você faz isso? Se você é uma pessoa que tem medo e você quer mudar isso para coragem, foca na coragem. Lembra, vou explicar assim mais claramente, vocês vão entender. Frio e calor, um é a ausência do outro. Você não consegue distinguir ele quando um vira o outro, mas você sabe que são a mesma coisa, só que um tá positivo, o outro é negativo. Leva isso pra sua vida. Tudo que você quiser mudar, tudo mesmo. Você não consegue transmutar uma coisa em outra, mas esses 2 extremos da mesma coisa, os polos da mesma coisa, você consegue transmutar e com muita facilidade. Então, se você tiver tristeza, você pode transmutar isso para felicidade e com muita facilidade. Isso serve para tudo na sua vida. Então, entenda o seguinte, que um é a ausência do outro. Você só precisa polarizar, colocar a energia na coisa certa. Isso é muito usado na psicologia, né? Porque quando a pessoa tá lá, que ela tá muito triste, ela tira o foco da tristeza, começa a focar na alegria. A pessoa que tem muito medo, ela tira o foco do medo e começa a focar na coragem. O que ela fez? Polarizou, colocou a energia na direção certa, no rumo positivo. Então é isso, gente. Usem isso a seu favor. Toda vez que vocês tiverem um problema, vocês tentem lembrar disso. A questão é polarizar, colocar a energia na direção certa, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ritmo. Essa lei do ritmo afeta muito a nossa vida. Tudo no universo, tudo tem um ritmo. A maré, ela vai e na mesma intensidade ela volta. Tem o dia e depois tem a noite. Todos os dois têm o mesmo tempo de duração. Tem as estações do ano, tem o ritmo também que você nasce, cresce, tem filhos, depois começa a decadência. Isso é o ciclo, o ritmo da vida. Tudo tem isso.
a maré alta, a maré baixa. E na nossa vida também nós temos esses ciclos, nós também temos o nosso ciclo. Já reparou que às vezes a gente tá triste, às vezes a gente tá alegre, às vezes a gente tá com a energia lá em cima, às vezes a gente tem que tá com a energia lá embaixo. Isso são os ritmos da nossa vida. Tudo no universo tem um ritmo. A Terra gira em torno do Sol em um ritmo, a Lua tá ali também, ela coloca um ritmo. Esse ritmo é o que equilibra as coisas. Além de equilibrar, ele compensa também. Junto com isso aqui tem um princípio da compensação. Se você jogar uma pedrinha para cima, a mesma intensidade que ela vai para cima, a mesma distância, ela volta para baixo. Então tudo tem um ritmo. Entendam isso na vida de vocês. Tudo tem ciclos, tudo tem um ritmo e a gente precisa entender isso. Então, o que você pode trazer disso para sua vida? O que isso vai mudar na sua vida sabendo desse princípio, dessa lei do ritmo? Você sabe que tudo tem um ritmo. Então tem dias que você vai estar mais triste. Tem dias que você vai estar feliz lá em cima. Só que a gente quer que todos os dias sejam bons, todos os dias sejam felizes, né? Então o que você faz com isso? Quando você passa a compreender esse princípio do ritmo, você passa a neutralizar esses efeitos negativos. Por quê? Porque você sabe que isso é natural. Isso é só um ritmo da natureza. Ninguém tá bem o tempo todo e você entende que isso é um ritmo. Então o que você faz? Neutraliza. Por que você neutraliza isso? Porque você sabe que vai passar, que amanhã vai vir a alegria e na mesma intensidade daquele dia que estava triste. Tem um dia que é de tempestade e depois vem aquele sol. Essa questão do ritmo eu entendi muito bem quando eu fiquei no Paraná, porque as pessoas diziam assim: depois da tempestade sempre vem o sol. Mas enquanto você não traz esses conhecimentos para a sua vida, que você entende mesmo, você não entende o que tem a profundidade dessas frases. Um dia eu estava em Matinhos, teve um ciclone e foi aquela tempestade bem forte, o mar bem agitado, derrubou poste de energia, foi assim bem forte mesmo. Porém, no outro dia, vocês não têm noção do tanto que o dia tá bonito, tanto que o dia tava lindo. Então isso aqui é a lei do ritmo, dos ciclos. Da mesma intensidade que um dia teve uma tempestade muito forte e foi muito pesado aquilo, no outro dia teve a compensação. O dia estava maravilhoso, o dia estava assim perfeito, era uma luz, um brilho que eu nunca tinha visto. Então assim, isso é a lei do ritmo. Tudo tem esse ritmo. Depois de um dia triste, veio outro dia bom. Observem isso na sua vida. Observem isso. Entendam que tudo é esse ritmo. Então, quando você estiver naquele dia pesado, naquele dia carregado, você vai falar o seguinte: tá tudo bem, eu também estou debaixo das leis universais. Então, isso é a lei do ritmo agindo na minha vida e tá tudo bem. E você vai entender o seguinte: na mesma intensidade que eu tô com essa ansiedade hoje, amanhã vai me vir uma paz. Na mesma intensidade que eu tô com essa tristeza hoje, amanhã vai me vir alegrias. Porque o princípio da compensação vai agir na sua vida também. O que acontece? Você não vai anular esse princípio, essa lei. Não tem como a gente anular as leis do universo, mas tem como você neutralizar. Então, o que acontece? Quando você cria conhecimento, quando você adquire conhecimento, você adquire poder junto. Então, agora, quando você estiver triste, você não vai ficar naquela tristeza, naquela angústia, naquela depressão mais, porque você sabe que vai passar. Então, você passa a neutralizar esses sentimentos. Você fala o seguinte: tá tudo bem, é só as leis universais agindo na minha vida. E em compensação, vai vir a minha vitória depois. Algumas pessoas também dizem a respeito disso o seguinte: tudo tem seu preço. A gente tem que pagar o preço por tudo. Mas pagar o preço não quer dizer sofrimento. É simplesmente que você precisa pagar o preço para ter o equilíbrio das coisas. Tudo isso gera aquele equilíbrio. As 4 estações geram equilíbrio. A maré alta e a maré baixa geram um equilíbrio, entendeu? Às vezes também é necessário você ter momentos de tristeza para dar valor nos momentos de alegria. Tudo isso é para gerar um equilíbrio na nossa vida. Você já percebeu que nos dias que você está doente, você dá mais valor na sua saúde? Você só descobre o quanto a saúde é importante depois que você passou alguns dias ali de cama. Aí depois que você ficou uns dias de cama, naquela baixa mesmo, naquela bem bad mesmo,
Quando você se cura, o que você faz? Na mesma intensidade que você ficou de cama, você vai lá em cima. Aquela vontade de viver, meu Deus, como a vida é maravilhosa. Então entenda que esse ritmo é para compensar, para equilibrar as coisas, para fazer você dar valor em outras coisas. Não subestimem as leis do universo. Então assim, às vezes que você estiver passando por momentos difíceis, lembra, é só o ritmo e vai vir o princípio da compensação depois. E você tenta fazer o seguinte, tá tudo bem, vai passar. E você neutraliza aquilo e segue a sua vida numa boa, tranquilo, entendendo que aquilo ali é só parte dos ciclos da vida. Não é verão o ano inteiro. Tem o inverno é mais escuro, é mais frio, entendeu? Vem o outono onde cai todas as flores, mas depois sempre vem as folhas, mas depois sempre vem a primavera. E assim também é na nossa vida. E nós também temos o ritmo da nossa vida, o seguinte, a gente nasce, tem aquela fase de criança, a gente também precisa aprender com isso a encerrar os ciclos. Nada pode ficar sem ser encerrado. A natureza é bem clara, tem o outono, primavera, verão, inverno, é tudo muito bem separadinho, as estações, e as plantas, a natureza, elas obedecem esse ciclo. Tudo funciona em perfeita ordem. Na nossa vida também tem esses ciclos. A gente nasce, a gente tem a fase de criança. Depois a gente vira adolescente. Nós precisamos o quê? Deixar as fases de criança e começar a ter coisas de adolescente. Depois a gente fica adulto. Então nós precisamos deixar as coisas de adolescente e começar a ter as coisas de adulto. Encerra aquele ciclo de adolescência. Toda vez que você age contra essas leis universais, você sofre. Um adulto que quer continuar na adolescência, ele não cresce, ele não prospera, ele não tem aquela evolução. Então ele vai ter um sofrimento, porque ele quer continuar lá, ó, lá no outro ciclo. Ele não encerrou aquele ciclo. E a gente depois precisa crescer, precisa constituir a nossa família, precisa ter os nossos filhos e precisa envelhecer também. Então assim, nós estamos dentro de toda essa lei. Nós estamos assim... É como se fosse a lei da gravidade, não tem como a gente fugir disso, gente. Quando a gente aceita e usa isso ao nosso favor, é muito maravilhoso. E a gente vai envelhecer também. E junto com esse envelhecimento, às vezes a gente não aceita isso, né? Vem também a sabedoria, vem outras coisas. A gente encerra um ciclo e começa o outro. Vem os netos, vem toda aquela tranquilidade a mais. E a gente tem que aceitar tudo isso e ver o lado bom de tudo isso, porque nós fazemos parte da natureza. Toda vez que nós fugimos dessas leis, a gente sofre. Todo sofrimento é uma resistência. Se você está resistindo a encerrar algum ciclo e passar para outro, você vai sofrer. Às vezes você mudou de cidade, você não quer encerrar aquele ciclo lá da outra cidade, você vai sofrer. Às vezes você você cresceu, mas você não constituiu uma família, não teve filhos, não colocou essas responsabilidades de adulto na sua vida, não concluiu esses ciclos, encerrou um e iniciou outro, vai ter sofrimento, vai ter desordem, você não vai estar de acordo com as leis do universo. E quando você está de acordo com as leis do universo, tudo flui na sua vida. Use isso ao seu favor. Entenda que tudo tem um ritmo, a natureza obedece esse ritmo, os animais obedecem esses ritmos e a gente também. Se a gente entender que isso faz parte, aceitar isso na nossa vida e neutralizar as baixas e entender que daqui a pouco vai vir uma alta, um momento maravilhoso, tudo melhora na nossa vida. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da causalidade, que é a lei da causa e efeito, e a lei da atração, a polêmica lei da atração, que todo mundo fala. Todo mundo fala assim, que você vai pensar positivo, que vai atrair tudo para sua vida, que você é a causa de tudo. Realmente, pessoal, você é a causa de tudo. O seu mundo interno aqui, ó, as suas anteninhas aqui, a sua frequência é que tá atraindo tudo para sua vida. Mas é assim, vou pensar nisso e no passe de mágica vai acontecer na sua vida? Não é bem assim, pessoal. Mas assim, essa lei da causalidade, ela também existe para equilibrar e para te mostrar no caminho que você tá indo. Toda causa, todo efeito tem a sua causa. Às vezes você não entende, mas às vezes pode estar oculto aquela causa. E as causas existem em vários planos. Vou dar uma ideia aqui para você. Tem uma casa e caiu uma pedrinha em cima daquela casa. Tem uma montanha e a casa tá lá embaixo, caiu uma pedrinha. O que aconteceu até essa pedrinha cair? A gente só vê a pontinha aqui, né? Nossa, caiu uma pedra no meu telhado. Mas o que aconteceu? A chuva, o vento, tanta coisa que aconteceu até aquela pedrinha cair. Isso às vezes a gente não tem conhecimento. Mas o que você traz isso para sua vida? Te aconteceu uma coisa,
um acidente, alguma coisa, às vezes é triste, você fala, não, eu não causei isso. Às vezes as causas podem estar mais ocultas, podem estar em outros planos e você pode não entender. Não entender não quer dizer que você está fugindo desse princípio, que ele não existe, que essa lei não existe. Quer dizer simplesmente que você não está entendendo as causas, mas que elas existem sim, e nós somos a causa da nossa vida. E o que acontece? Aqui a gente fala o seguinte, você é a causa de tudo que acontece na sua vida, mas até que ponto que isso é verdade? Porque as pessoas estão assim, tão no modo automático. Eu faço sempre esse trabalho na visão assim, vamos sair do modo automático. Ei, você pode ser muito mais que isso, você precisa abrir a sua mente, entender como que funciona esse universo maravilhoso e usar isso a seu favor. Você é a causa de toda a sua vida. Tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins. Não tem como fugir disso. Então, o que acontece? Às vezes, as causas podem estar ocultas e você pode não estar entendendo. Porque não é só uma causa, é uma série de causas que a gente vem saindo. Gente, uma vez eu fiz um estudo muito forte. Até os acidentes de carro que a gente sofre, a gente se coloca como vítima. Mas eu fiz um estudo muito aprofundado, até os acidentes a gente é que causa. Às vezes você tá ali no trânsito, numa energia tão ruim, com um sentimento tão pesado que você atrai aquilo pra gente. Foi feito um estudo, a maioria dos acidentes de carro, quem estava dirigindo, quem estava conduzindo, estava em momentos de estresse, com pensamentos negativos, com tristeza e principalmente tinham brigado com alguém antes. Isso tem um histórico muito pesado, ou seja, foram várias causas que surgiram esse efeito até acontecer aquele acidente. Ou seja, não existe nenhum efeito sem uma causa ou uma série de causas. Então entendam isso, às vezes você não está entendendo aquilo, mas quando você começa a estudar mais profundo, você entende que tem uma série de causas que levam até esse resultado, esse efeito. Então, continuando aqui. O que acontece? Até que ponto você é livre, que você está causando todos esses efeitos na sua vida? Porque acontece o seguinte, a gente também sofre influência de outras pessoas, né? E hoje em dia tá todo mundo no modo automático. O que acontece? As pessoas estão sendo só um fruto da sociedade que ela vive, das pessoas que ela convive, elas são só influenciadas, elas não influenciam mais em nada. Elas estão assim no modo automático. Ah, eu nasci aqui, meus pais me ensinaram isso, aqui na sociedade todo mundo é assim. Então assim, eu sou um resultado desse meio aqui. Elas acreditam isso. Mas o que acontece? Ela, no subconsciente dela, ela aceitou tudo aquilo ali e fica por isso mesmo. Elas não entendem que elas podem atrair muito mais para a vida delas. Ou seja, elas sofrem muito essas causas e deixam esse pedacinho dela que tem o processo criativo de lado. Simplesmente são influenciadas, não entendem que elas podem ser influenciadoras e mudar toda essa realidade da vida dela. Então, gente, vou resumir bastante aqui. Vocês anotem as dúvidas de vocês, anotem tudo, leiam o PDF que tá aqui embaixo, leia esse texto que tá logo abaixo do nosso vídeo também. Anota tudo, dúvidas, o que vocês sentiram com isso, o que vocês colocaram em prática na vida de vocês, o que vocês entenderam. E na nossa reunião de sábado, a gente vai tirar todas as dúvidas e ter aquela conversa maravilhosa que a gente tem todo sábado. Vamos para nossa última lei? É a nossa lei do gênero. Que tudo tem feminino e negativo, e para haver o processo criativo tem que ter os dois. Não existe um bebê sem pai e mãe. A ciência vai ali e mexe, tal, faz tudo no laboratório, né? Mas precisa dos dois ali, ó, do feminino e do masculino. Na natureza, tudo é assim. Até as flores, às vezes que uma planta dá ali o mesmo fruto, elas têm o lado feminino e o masculino ali junto. E a gente também, na nossa vida, a gente também precisa, né? A gente tá ali sozinho e é uma coisa natural, gente. Não adianta fugir disso. A gente tem aquela necessidade de ter uma outra pessoa. As pessoas falam que a gente se completam, né? Algumas pessoas até falam que isso aqui não é assim, que são duas pessoas inteiras, não sei o que, mas isso não vem em questão. Mas o que acontece? A gente tem essa necessidade de ter uma outra pessoa do sexo oposto, porque a gente tem um lado, a gente enxerga algumas coisas, a outra pessoa tem outra essência e vê o outro lado da vida. E quando um casal se une de verdade, aí sim as coisas fazem acontecer. Gente, não tem jeito. Tem o feminino, tem o masculino, os dois têm funções diferentes, visão diferente, pensamentos diferentes. E eles foram feitos para se
se unir. Isso funciona muito. Mas assim, o que eu quero trazer isso para sua vida? Na nossa mente, nós também temos a mente feminina e a mente masculina. Tipo assim, a mente feminina e a mente masculina. O que acontece ali? Só você organizando as duas, colocando as duas para se entender, é que acontece o processo criativo. Nós temos a mente feminina e a masculina. A feminina, ela é o nosso subconsciente, ela é a nossa mente subjetiva, é aquela parte que tem o processo criativo. Só as fêmeas têm o poder de criar, gente. Só nós. Por isso que nós temos essa espiritualidade tão aflorada. Por quê? Porque nós temos o poder criativo. Nós temos o poder de criar outra pessoa. E isso está muito conectado com a espiritualidade. A gente sempre fala, meu marido não liga com isso. Gente, é normal. As mulheres, desde sempre, eram chamadas o quê? As bruxas. Por quê? Porque a gente tem essa conexão espiritual muito forte, esse processo criativo muito forte. Gente, aceitem isso porque a mulher, ela é assim dotada de dons espetaculares. A gente ainda vai estudar um pouquinho isso adiante, mas vamos lá aqui para o nosso processo da mente. Nós temos a mente masculina e a feminina. A mente masculina é a mente objetiva e a mente consciente. A mente masculina, ela é mais simples. Ela é o que vê isso aqui tudo, ó. Ela vê pra crer. Ela que vai passando as impressões aqui, ó, pro seu subconsciente. Ela que diz, isso, essa cadeira é assim, essa casa é assim. Ela é só a sua mente consciente, a sua mente objetiva. E a sua mente subconsciente, a sua mente subjetiva é o lado feminino da sua mente. Então o que acontece? Você quer uma coisa no seu subconsciente, mas você não está sabendo fazer ele entender com o seu consciente. O seu subconsciente sabe que tudo é possível, mas aqui o seu consciente não está conseguindo acreditar muito naquilo ali. Então como que a mágica acontece? É quando você coloca os dois para se entender, o lado feminino e o lado masculino. Quando os dois se entendem, aí sim vem o processo criativo. São quando as coisas acontecem. O que acontece? Você precisa fazer você aqui, ó, o seu lado consciente, a sua mente objetiva, integrar com a sua mente subjetiva. O que acontece isso? Olha, eu quero isso. E eu sei que é capaz. Então você vai passar essa impressão lá pro seu subconsciente até ele falar, não, eu já recebi isso, eu já entendi isso e agora vamos fazer isso acontecer. Só que você lembra que o seu subconsciente, a sua mente feminina aprende por repetição, igual aprender a dirigir, até você passar essa impressão lá pro seu subconsciente, que ele só aprende por repetição, o seu mundo aqui é o consciente, a mente masculina, que é mais imediatista, que tá ali um pouquinho sem paciência, ela já desistiu daquilo. Aí você interrompe o processo criativo. Então você precisa fazer os dois se falarem, se conectarem e fazer passar essa impressão até o seu subconsciente realizar. Porque o seu subconsciente, que é o lado feminino da sua mente, é o que cria tudo. Mas o seu lado masculino precisa ter paciência até passar essa impressão por repetição lá para o seu subconsciente, pessoal. E essas são as 4 leis que nós estamos estudando hoje. Pessoal, peguem o PDF, tanto da semana passada, tanto dessa semana, leiam, releiam. Eu faço sempre um resuminho aqui, de uma forma mais prática, para vocês colocarem isso em prática na vida de vocês. Esses assuntos são complexos? São sim. São muito complexos, porque nós estamos falando da nossa vida e de um conteúdo que até agora para você estava oculto, era ocultismo, né? Você não conhecia isso, para você era oculto. Então assim, releia o PDF da semana passada, leia novamente o PDF dessa semana, faça meditação. E nós mulheres temos muito esse lado da criação, esse lado espiritual aflorado. Peça conhecimento para você mesma. Você lembra que eu disse que todas as respostas estão aqui dentro da gente? Que nós temos esse pedacinho infinito aqui? Quando a gente for estudar, quando vocês forem estudar isso, peça esse conhecimento, estude isso logo pela manhã, quando o seu subconsciente, o lado feminino, está agindo, que você vai ter muito mais clareza. Comece aqui só com os PDFs, comecem com os vídeos. Gente, não precisa nem ficar me vendo, tá? Coloca só o áudiozinho aqui no ouvido, tá? Eu sempre coloco os vídeos no YouTube, porque lá dá pra acelerar, pra você ouvir mais de uma vez esses vídeos, até isso ficar impregnado em você e você conhecer realmente o que é isso e colocar isso em prática na sua vida. Saber que quando você tá triste, tá tudo bem, aquilo vai passar, neutralizar isso, colocar a sua mente feminina e a masculina para trabalharem juntas, porque a gente sabe que a gente tem
conflito ali na mente, aquela dualidade. Quando você começa a entender isso, você vai tendo clareza, vai tendo leveza na sua vida. E assim, não desistam. Depois que passar todo esse processo, vocês precisam sim ler aquele livro completo, tá bom, gente? Faça isso. Todo esse conhecimento assim vai dar uma liberdade maravilhosa para vocês, porque eu sei o que isso causou na minha vida e eu vejo assim, ó, diariamente o que isso tem causado na vida de outras pessoas, tá? Então, esse é o conteúdo dessa semana. Estudem. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem. Eu sempre respondo vocês, sempre dou uma ajudinha. E qualquer problema também, qualquer dúvida, vá anotando que a gente tira todas na nossa reunião de sábado, tá, meninas? Tchau, tchau e até mais!